Gordo, quem trabalhou no Japão pode usar o Nenki no Brasil? Dá para somar com o INSS? E se eu resgatar, eu perco a aposentadoria? Ou se continuar pagando o INSS aqui do Japão? Não entendi nada que você perguntou. E é por isso que hoje chamamos uma advogada especializada para tirar todas as nossas dúvidas. Para você entender o seu Nenki, não perder dinheiro e nem tempo de contribuição. Hoje chamamos a Débora, advogada especialista em planejamento previdenciário. Ela é formada pela Universidade Estadual de Maringá, com pós-graduação em acordos previdenciários internacionais. Ela atua com assessoria jurídica no Japão e no Brasil. Seja bem-vinda ao canal, Débora. Seja bem-vinda. Olá pessoal, me chamo Débora, é um prazer estar nesse canal do Bruno e da Kaori para a gente poder conversar um pouco sobre a aposentadoria internacional para os brasileiros que moram no Nihon ou já moraram algum período. Eu sei que tem muitas dúvidas sobre a utilização do tempo de contribuição nos dois países, é possível receber duas aposentadorias, então é uma alegria poder estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Acordo Internacional de Previdência Social. Antes de irmos para as perguntas, vamos fazer uma explicação bem rapidinha aqui sobre a aposentadoria japonesa, tá? Aqui no Japão, quem trabalha como empregado entra no Shakai Hoken, que é um seguro social. E esse sistema inclui a aposentadoria japonesa, também conhecida como Nenkin, além de outros benefícios. Então, resumindo, quem paga Shakai Hoken paga a aposentadoria japonesa. Isso aí. Bom, então a nossa primeira dúvida seria: quem trabalha ou trabalhou no Japão e contribuir para o Shakai Hoken, o tempo de contribuição vai contar para a aposentadoria no Brasil? E a resposta é depende. Tá? Depende da tua situação. Depende, primeiro, se você vai precisar desse período para conseguir se aposentar no INSS, e depende também se você fez ou não a restituição do Shakai Hoken, tá? A restituição é o resgate de 80% dos valores que foram pagos a título de Shakai Hoken na sua conta bancária brasileira. Muitos brasileiros optam por fazer esse resgate quando retornam ao Brasil, mas tem que tomar alguns cuidados. Interessante essa questão do resgate do Shakai Hoken, né? Já ouvimos relatos de pessoas que, ao retornar ao Brasil, resgataram, né, o Shakai Hoken. Mas, assim, nunca pensamos que isso poderia impactar na nossa aposentadoria lá no Brasil. E quais são os cuidados que deveríamos tomar? O primeiro deles é fazer o teu planejamento previdenciário para verificar o que é mais vantajoso financeiramente falando. Se é fazer o resgate ou se é utilizar na sua aposentadoria brasileira, tá? Lembrando que o tempo de contribuição do exterior, né, dos países que têm acordo internacional, ele é utilizado para você cumprir o requisito do tempo de contribuição na sua aposentadoria brasileira, mas não altera o valor da sua aposentadoria para mais, tá? Então, sempre lembrando que a aposentadoria brasileira ela vai ser paga proporcionalmente ao tempo que você tem de trabalho no Brasil. Então, faça o teu estudo previdenciário, faça um planejamento para poder entender o que é mais vantajoso, se é utilizar de fato na tua aposentadoria ou fazer o resgate futuramente. Mas, em resumo, sim, é possível você juntar os tempos de contribuição Brasil e Japão, desde que isso seja vantajoso para você. E, Débora, na época dos nossos pais, muita gente não pagava o Shakai Hoken, mesmo assim trabalhando no Japão. E nesse caso, quem trabalhou no Japão, mas não contribuiu para o Nenkin, é possível somar o tempo de contribuição dos dois países? E não, tá? Infelizmente, essa época de recolhimentos facultativos não contam para tempo de contribuição no Brasil, tá? Então você não pode fazer essa junção dos períodos de trabalho, somente se você efetivamente fez as contribuições, tá? Então se você tem dúvida, se você não sabe se o período que você trabalhou no Japão, você fez essas contribuições, é possível fazer uma busca junto ao sistema japonês. Sobre o Shakai Hoken, é possível resgatar o Shakai Hoken no Brasil? E se resgatar, quais são os prós e contras? Do período que você trabalhou no Nihon, você consegue resgatar os últimos 5 anos, tá? Então é possível que você tenha esse valor de volta na sua conta bancária brasileira, só que tem um grande porém que é você zera o período que você tem de contribuição no Japão, o que significa que você não vai poder solicitar sua aposentadoria japonesa, nem mesmo utilizar esse período para aposentadoria brasileira se for necessário, tá? Então, mais uma vez reforçando,
Cada caso ele é individual, então você precisa estudar o seu caso, você precisa solicitar um planejamento previdenciário de algum profissional confiável, né, para que consiga entender o que é mais vantajoso para você, tá? O que vai te trazer um retorno financeiro melhor. Se é fazer o resgate do Chacar Rouquem ou se é aguardar para poder futuramente receber sua aposentadoria, né? Tem muitos casos em que nós fazemos o estudo e é verificado que não vale a pena fazer o resgate, mas sim receber a aposentadoria, tá? Lembrando que existe um período máximo que você pode solicitar, né, que é de 5 anos. Se você contribuiu mais tempo, esse tempo também é zerado, esse tempo também é perdido se você faz a restituição do Chacar Rouquem. Digamos que eu cheguei no Japão e comecei a trabalhar. Tem algum tempo mínimo que eu preciso estar trabalhando aqui no Japão para poder solicitar esse resgate do Chacar Rouquem? E o tempo mínimo é 6 meses de trabalho. Então, 6 meses de recolhimento de Chacar Rouquem, você consegue fazer o resgate quando retornar ao Brasil, desde que você esteja nas demais regras, né? E depois que eu voltar para o Brasil, quanto tempo tenho para realizar o resgate do Chacar Rouquem? Agora, com relação ao prazo para conseguir fazer a restituição do Chacar Rouquem, nós temos até 2 anos para conseguir fazer esse resgate, tá? Depois disso, infelizmente, não é possível, mas esse período pode ser utilizado na sua aposentadoria, se assim você desejar. E tem algumas pessoas que eu conversei que eles estavam dando entrada tanto na aposentadoria do Japão quanto do Brasil. Isso é realmente possível? E sim, tá? Desde que você cumpra o requisito de aposentadoria nos 2 países. Ou seja, né, 10 anos de tempo de contribuição no Japão e 60 anos ou 65 anos de idade. E também no Brasil, que é 15 anos de tempo de contribuição e 62 anos de idade para mulher, 65 para homens. Nós temos outras hipóteses de aposentadoria também no Brasil, né? São várias regras de transição que nós temos pela lei, pela emenda constitucional que nós tivemos em 2019. Então é necessário que você faça o teu estudo para verificar qual que é a modalidade de aposentadoria viável para você, qual que é o valor que você pretende receber, e principalmente para quem ainda não atingiu a idade para se aposentar, não perca tempo. Faça o seu planejamento previdenciário, ele vai te dar uma clareza da sua situação, do que você pode fazer pelo teu benefício, né? Se vale a pena você retornar as contribuições no INSS, qual que é o impacto que isso vai te causar na tua aposentadoria, tá? Tudo isso precisa ser visto antes mesmo de pedir o benefício. Eu gosto de comentar, né, que em muitos casos, o que nós vemos, né? As pessoas procuram informações sobre aposentadoria, procuram se informar para o INSS no momento que eles atingem a idade, que eles creem que pode se aposentar. E às vezes é tarde para conseguir receber um benefício melhor que ele tinha direito, conseguir se programar, organizar as contribuições. Tudo isso influencia no teu resultado final, né? A aposentadoria, ela é um benefício que é pago no momento que você está mais vulnerável, que a tua força de trabalho já não é a mesma. Então, se programar para a tua aposentadoria é muito importante. Então, você que mora no Nihon ou morou já no Nihon, precisa se atentar ao Acordo Internacional Previdenciário, precisa verificar quais são os seus direitos, qual que é o valor aproximado do benefício que você pode receber, tem como melhorar a sua aposentadoria fazendo contribuições extras para o INSS. O que eu ganho fazendo essas contribuições? Tudo isso precisa ser visto no planejamento previdenciário. A tua decisão hoje vai impactar no teu futuro, para você poder estar segurado pelo INSS, por exemplo, receber um benefício por invalidez ou mesmo um seguro de vida, eu falo, né? Porque a pensão por morte, ela funciona como se fosse um seguro de vida. E quem mora no Nihon pode ter acesso a esse benefício também, desde que esteja contribuindo, tá? Então vale a pena você ir atrás de ver como está a sua situação, o que você precisa fazer, qual que é o valor que vale a pena você contribuir. Isso é de grande importância também, porque muitos brasileiros às vezes imaginam, poxa, eu tô ganhando muito mais aqui no Nihon, eu vou contribuir ali num valor muito alto no Brasil porque minha aposentadoria vai vir muito alta. Então, antes de fazer as suas contribuições, veja se vale a pena você aumentar os valores de recolhimento, tá? Faça a verificação do teu retorno de investimento, né? Essa é uma métrica muito utilizada nos investimentos aí de outros setores, investimentos privados, mas que precisa ser verificado também na aposentadoria. Existe um retorno de investimento viável para as contribuições que eu vou fazer? Então, tudo isso é verificado através do planejamento previdenciário. E no mais, eu estou à disposição para quem tiver mais dúvidas, quem tiver sugestões de conteúdo, quiser se informar sobre outras questões que envolvem não só o direito previdenciário, mas como, por exemplo, o direito tributário. Nós estamos aí com uma reforma tributária
ela trouxe muitas alterações e principalmente sobre a saída fiscal. Esse é um assunto que hoje as pessoas têm discutido muito. Então, o que é bom eu fazer? Eu posso ou não fazer a saída fiscal? Vale a pena? O que vai me trazer de consequência, né? Quais são as peculiaridades que quem mora no exterior precisa saber, tá bom? E também no âmbito geral do direito internacional. Lembre-se, quem mora no exterior muitas vezes não vai entrar na regra geral, tá? Então precisa ser um profissional especializado que vá te atender com um devido cuidado, com a devida diligência necessária que o direito internacional requer. Débora, muito obrigada por esclarecer todas as nossas dúvidas, né? Obrigada pelo seu tempo. E ficamos muito contentes de poder trazer informações de grande importância ao nosso público, né? De forma assim totalmente gratuita. Então, vocês que estão nos assistindo, já deixem o seu like, viu? Inclusive, nós fizemos planejamento previdenciário e assim, ficamos bem surpresos, porque nós não tínhamos assim intenção de preparar nossa aposentadoria através do INSS. Só que depois do planejamento, vimos que seria vantajoso estarmos contribuindo para o INSS lá no Brasil, né? Porque além da aposentadoria, você também tem direito a outros benefícios. Sim, e é bastante benefício, né? Sim, então aí realmente vale a pena estar contribuindo com o INSS, né? Mas, como a Débora disse, cada caso é um caso. Então, você precisa de se informar, ir atrás sobre o seu caso e ver o que vai valer a pena para você, né? Se vocês quiserem mais conteúdo sobre isso, tanto de parte de previdência quanto a parte tributária também, deixa nos comentários para a gente saber e fazer mais vídeos como esse. Quem sabe, né? E muito obrigada, até mais. Tchau! Tchau!